E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Tavares, professor de História aqui do QG do Enem, e eu estou aqui a convite da Folha Dirigida para falar com vocês sobre o que seriam as 5 questões mais difíceis do Enem 2015. Agora eu vou fazer, dentro do nosso grau crescente de dificuldade, o que seria a questão número 3. Vamos dar uma olhada? A questão diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. O mais importante para o candidato era identificar, primeiro, Simone de Beauvoir como autora, e para aqueles que já tinham algum tipo de conhecimento envolvendo a lógica feminista, envolvendo a luta pela questão da igualdade de gêneros, já fez uma identificação com a pensadora francesa, feminista, filósofa existencialista Simone de Beauvoir, que morreu na década de 80 do século XX, e já fez essa relação. Mas para quem não tinha conhecimento a respeito de Simone de Beauvoir, já poderia também pescar alguma coisa quando ele fala assim, ó, na década de 60, aí para tudo. Qual é o grande ponto referencial para esse tipo de questão? Década de 60, e um texto que fala, me permita voltar, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o que eu mais gosto dessa parte do texto, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto. Ou seja, a noção que temos do que é a mulher não é fruto de um destino inevitável imposto por uma questão econômica ou biológica. O que define o que é a mulher na sociedade é o próprio conjunto da civilização. E se nós queremos garantir a essa mulher o respeito, se nós queremos garantir a essa mulher a liberdade, que é, na verdade, inerente a qualquer tipo de ser humano, não é uma questão simplesmente biológica que tem que ser transformada, não é uma questão econômica, é a questão da civilização. A civilização tem que se repensar. A sociedade tem que se repensar. Porque é essa sociedade que produz a mulher. E o que é um barato nesse tipo de pensamento? Se você contextualizar, década de 60, eu tenho certeza que questões envolvendo igualdade de gênero, respeito a minorias, defesa da ampla liberdade sexual. Se você lembra da história do século XX, você vai levar em consideração o que aconteceu em Paris em 68. Quando os estudantes lá, comandados pelo Danley Rouge, que tinha um cabelo vermelho, era apelidado de Danley Rouge, os caras vão paralisar o centro de uma das mais importantes cidades do mundo por semanas. O que começou com uma manifestação de estudantes criticando o conservadorismo do governo, acaba atraindo outros setores marginalizados da sociedade francesa e todo mundo vai para as ruas de Paris. Mulheres vão para a rua queimar sutiã, falando que, pô, porque eu tomo pílula anticoncepcional, por favor, não me entendam como vagabunda. Trabalhadores vão às ruas defendendo melhores salários. Pela primeira vez, a questão do meio ambiente era colocada. Grupos que estão ali defendendo a ecologia. Caramba, é como se fosse uma efervescência jovem que vai se alastrar pelo mundo. No mesmo ano de 68, você vai ter a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro contra o regime militar. No mesmo ano de 68, o movimento hippie está se desenvolvendo lá nos Estados Unidos. No mesmo ano de 68, jovens estudantes de Praga, então capital da Tchecoslováquia, estão se manifestando contra a interferência do governo soviético. A Tchecoslováquia fazia parte do bloco socialista durante a Guerra Fria. Estão falando de liberdade. Perceba então que esse movimento jovem era um movimento de grupos que queriam falar e que estavam querendo superar aquela sociedade conservadora que se mantinha desde o início do século XX. Então, é importante pensarmos esse texto como, na verdade, fruto de um contexto em que as pessoas estão indo para as ruas para se manifestar, para protestar, não querendo mais calar as suas vozes. Como que as mulheres estão dizendo, sim, vocês vão ter que ouvir aquilo que nós entendemos como nós vemos o que é ser mulher. E não o que vocês, sociedade, definem como mulher. Qual é a nossa voz? O que é que nós queremos? Essa coisa explode na década de 60.
E eu acho que o texto da Simone de Beauvoir, ele acaba se tornando uma espécie de base teórica para esse tipo de movimento. Muito bem. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, movimento social na década de 60 que teve como marca. Letra A. Ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. Em nenhum momento esse movimento está pedindo ação do poder judiciário. É um movimento efervescente, dinâmico, espontâneo, vindo das ruas. Letra B. Pressão do poder legislativo para impedir dupla jornada de trabalho. Em nenhum momento o texto e o movimento falam sobre isso. Letra C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. É a nossa resposta. Letra D. Oposição de grupos religiosos para impedir casamentos homoafetivos, pelo contrário. E letra E. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Não é o ponto. É uma questão difícil, mas é uma questão que remete a discussões muito importantes. Então, eu acho bem interessante que você a tome como uma referência. Tá bom? Nos encontramos depois para a questão de número 3. Tá certo? 3. Pronto. 3. Até lá.